Fala, meus seracianos. Esse é o podcast Seraci, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre a vida após a morte. Eu sou Emerson. E eu sou o Douglas. Ao longo da história, as diversas culturas e tradições religiosas desenvolveram uma ampla gama de crenças e concepções sobre a vida após a morte. Essas visões variam significativamente, refletindo as diferentes perspectivas filosóficas, religiosas e culturais em todo o mundo. Desde as antigas civilizações até as filosofias contemporâneas, as ideias sobre o que acontece após a morte têm desempenhado um papel central nas crenças e práticas humanas. Hoje, a gente vai entender mais sobre essa história. Vamos lá? Bom, meus queridos ouvintes, o que vem após a morte é um debate que vem, acho que desde que o ser humano é ser humano, ele se questiona o que existe após a morte, se há uma continuidade da vida após a morte, ou se morreu, acabou, não existe mais nada do outro lado. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema, como algumas culturas vê a vida após a morte, como elas enxergam esse fenômeno da natureza, vamos dizer assim. Na cultura grega antiga, a vida após a morte era concebida de várias maneiras, dependendo da época e da região. Uma das crenças mais conhecidas era a ideia de que após a morte, a alma ou psique deixaria o corpo e viajaria para o submundo, governado por Hades, onde ela seria julgada por seus feitos em vida. Se a pessoa tivesse levado uma vida virtuosa, ela poderia ser recompensada com uma existência feliz nos Campos Elíseos. No entanto, se tivesse sido má, poderia ser punida no Tártaro. Outra crença comum era a noção de que a vida após a morte era uma espécie de existência sombria e insatisfatória, semelhante a uma sombra vagueando pelo mundo, ou pelo submundo, na verdade. Esta visão é expressa em obras literárias como a Odisseia de Homero, onde os mortos são retratados como sombras vagando por um reino sombrio. Bom, além disso, havia a ideia de que os mortos precisavam de rituais e oferendas dos vivos para garantir uma existência confortável após a morte. Os gregos, eles realizavam rituais funerários e deixavam oferendas nos túmulos para garantir que os seus entes queridos, falecidos, tivessem uma passagem tranquila para o além e que fossem bem sucedidos, bem recebidos pelos deuses do submundo. E aí, meu amigo, se essa crença dos gregos for verdade, quando você morrer, será que você vai ser bem sucedido, bem recebido pelos deuses? Seus familiares em vida vão fazer muitas oferendas para você? Me diga aí. É mais fácil a terra comer o resto da carne e ficar por isso mesmo. Essa ideia de você imaginar o que vem depois da vida é uma forma do ser humano ele querer dar continuidade da sua própria existência. Porque se você parar para pensar da seguinte forma, o homem, por ser um ser pensante e questionador, ele precisa buscar algo que responda, assim, por dizer, o que ele não consegue compreender, que é o processo da morte. O que seria o processo da morte? A morte, na verdade, é a incapacidade do ser humano ver a vida continuar, de ver a vida evoluir. E ela existe principalmente para manter o ser humano vivo. Que imagine só, se o ser humano só procriasse, o planeta já estava gigantesco, só habitado por ser humano. E aí, né, obviamente vem a questão religiosa, que em algumas mitologias pode tratar algo como uma passagem, coisa assim do tipo. Mas e se você chegar lá, encontrar Zeus preparado para jogar um raio em você? E aí, você tá preparado para isso, Douglas? Pois é, eu acho que ninguém tá preparado para o que vai vir após a morte. Na verdade, a gente nem sabe se existe algo após a morte, né? Mas, segundo os gregos, já que os mortos precisavam de rituais, né? De oferendas dos vivos para ter uma existência confortável após a morte. Imagina aquele cara que fez muita raiva à família. Eu acho que ele não vai receber nenhuma oferenda nem rituais não, viu? Então ele não vai ser bem recebido lá com os deuses
deuses, não. Acredito que esse vai passar uma raivinha lá. Bom, sobre a cultura grega, como eu falei, o Campo Elíseos era um lugar paradisíaco no submundo, onde as almas dos heróis e das diversas pessoas virtuosas eram enviadas após a morte. Este local era frequentemente descrito como um paraíso de beleza inagualável, com campos verdejantes, prados floridos e uma atmosfera de paz e felicidade eterna. Os habitantes desse campo desfrutavam de uma existência livre de preocupações, onde podiam se dedicar às atividades prazerosas e desfrutar da companhia de outros espíritos virtuosos. Era um lugar reservado para aqueles que tinham vidas notáveis e honráveis, como heróis da mitologia, grandes líderes e pessoas que tinham sido abençoadas pelos deuses. A ideia do Campo Elíseos representava a crença grega na recompensa após a morte, para aqueles que viviam de acordo com as ideias ou os ideais de virtude, justiça e excelência. Esta visão proporcionava conforto aos gregos antigos, oferecendo-lhes a esperança de uma vida após a morte que fosse digna de aspirar. Já o Tártaro era uma região sombria e abissal, localizada nas profundezas do submundo, governada por Hades, o deus dos mortos. Era considerado o lugar onde as almas dos mortos eram punidas por seus crimes e pecados após o julgamento póstumo. O Tártaro era frequentemente retratado como um lugar de sofrimento intenso e muita tortura, reservado para os mais terríveis criminosos e aqueles que desafiavam os deuses. Caramba, o cara desafiar os deuses, esse tem coragem, viu? De acordo com essa mitologia, o Tártaro era habitado por seres monstruosos e entidades malignas, como os titãs derrotados na guerra contra os deuses olímpicos, bem como outras figuras mitológicas associadas ao caos e à destruição. As almas dos condenados ao Tártaro enfrentavam uma série de tormentos e castigos, que variavam de acordo com os seus crimes e pecados em vida. Entre os castigos associados ao Tártaro estão a fome insaciável, a sede eterna, o fogo incessante e outras formas de tortura física e mental. Esses tormentos eram vistos como uma forma de retribuição divina e serviam como um aviso para os vivos sobre as consequências de desafiar a ordem divina ou de cometer atos de grande maldade. Assim, o Tártaro representava o lado sombrio e punitivo do submundo grego, contrastando com os Campos Elíseos, que era reservado para os virtuosos e heróis. Junto, esses dois lugares compunham a visão grega da vida após a morte, que incluía tanto recompensas quanto punições para as ações humanas. Caramba, diga aí. É interessante essa questão. Vamos supor, né? A gente não sabe se realmente existe algo após a morte ou não, mas é como se, vamos supor que não existe nada após a morte. Morreu, acabou. Pronto. Se não tivesse uma ideia de que existe algo, de que vamos receber uma recompensa sobre nossos atos aqui na Terra, sobre a nossa conduta, sobre tudo que fazemos aqui, se não existisse uma recompensa nem nada, a gente praticamente poderia viver uma vida como se realmente não houvesse um amanhã. Tipo, não importa se eu fazer o bem ou o mal, pô, isso não vai refletir em nada na minha vida após a morte. Não importa se eu cometer um crime bárbaro, tá, cometi, você paga aqui, pronto, não vai ter mais nada além disso. Então, pra quê? Então é como se a ideia de criar uma recompensa ou uma punição após a morte é como se fosse uma ideia de colocar as pessoas num eixo de não pratique maldade porque você vai receber punição. Pratique bondade que você vai receber coisas boas após a sua morte. E aí, o que é que você acha? Se você levar em consideração que o homem ele já nasce com a maldade internalizada, então sim, é uma forma de você fazer com que as pessoas minimamente sejam decentes durante sua vida, né? Não pratique o mal, pratique o bem, tudo mais, pois ao final da sua vida você poderá aí receber sua recompensa ou ser maltratado, jogado, né? Ser condenado por seus atos em vida. E isso reflete bastante, porque se você parar para pensar em várias religiões, elas retratam, né, isso. Cara, pensa nessa parte aqui, questão de uma punição. A fome insaciável, cara. O cara nunca ia se saciar de nada, sempre ia ter fome, sede eterna, cara. Além de torturas físicas, existem torturas mentais. Caramba. Só sei de uma coisa, viu? Se a vida após a morte, segundo os gregos, for verdade, bom, para quem pratica maldade, sinto muito. Agora, para quem pratica a bondade, meu amigo, vai ser bom demais. Já pensou? Um lugar de beleza inagualável. Muitos campos bonitos, lindos, lindas flores, uma paz, uma felicidade eterna. Caramba. E aí? Cara,
só sua felicidade. Só morrendo pra saber. Exatamente. E agora vamos entender a vida após a morte segundo o cristianismo, né? No cristianismo, a visão da vida após a morte é influenciada principalmente pela Bíblia e pela doutrina cristã. De acordo com as crenças cristãs, após a morte física, a alma da pessoa é separada do corpo e enfrenta o julgamento de Deus. Para os cristãos, existem duas possibilidades principais de destino após a morte. O céu, onde é descrito como um lugar de comunhão eterna com Deus, onde não há mais dor, sofrimento ou tristeza. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e viveram de acordo com seus ensinamentos cristãos são considerados dignos de entrar no céu e desfrutar da presença de Deus para toda a eternidade. Já aqueles que não conseguiram ou não quiseram ou por algum motivo não seguiram os ensinamentos de Cristo, está reservado o inferno. O inferno é concebido como um lugar de punição eterna para aqueles que rejeitaram a salvação de Deus e viveram em pecado. É descrito como um estado de separação eterna, onde há tormento e sofrimento. Além das duas possibilidades principais, algumas denominações cristãs também acreditam em um estado intermediário chamado purgatório, onde as almas passam por um processo de purificação antes de entrar no céu. É importante ressaltar que as crenças sobre o pós-morte podem variar entre diferentes denominações cristãs e até mesmo entre os indivíduos dentro da mesma fé. No entanto, a ideia fundamental é que a vida após a morte é uma continuação da vida espiritual da pessoa, determinada pelo seu relacionamento com Deus e suas ações em vida. Cara, e é aqui novamente a gente vê a situação, né? Se você for obviamente uma pessoa boa e que segue, né, os mandamentos de Cristo, você recebe uma recompensa que é o céu. E se você não viver de acordo com os ensinamentos, só resta ir pro inferno. A sua punição eterna. Diga aí. É interessante porque também, né, no catolicismo, eles acreditam na questão do estado intermediário, né, que é chamado purgatório. É como tipo assim, você morreu, você vai para um lugar lá intermediário entre o céu e o inferno e você tem uma chance, como se fosse uma segunda oportunidade, já que você não foi bom aqui, você ainda vai para um lugar para ter uma segunda chance de você ir para o céu. É tipo uma segunda chance, vamos lá, vamos dizer assim. Agora, se você prestar atenção, mais uma, tipo, no grego como no cristão, sempre é a ideia de uma recompensa e de estar ao lado do seu criador, do seu Deus que você acredita. É sempre essa ideia, sempre essa hipótese, né? Porque se a gente não sabe se realmente é verdade, ninguém foi e voltou na cultura cristã, acredita-se fielmente, os cristãos, que Jesus Cristo, né? Ele reencarnou ao terceiro dia, morreu e voltou tal. E assim eles nos dão a oportunidade de ir para o céu acreditando nele, seguindo ele. Então, a ideia de sempre ter uma paz eterna do outro lado ou uma condenação eterna, ela praticamente está em todas as culturas sobre a questão de como elas encaram a vida após a morte. A única coisa que diferencia é a questão de como vai ser, praticamente. Exatamente, né? No caso, elas diferem de como é que vai ser dada essas recompensas ou seus pagamentos de tormento. Sim, como vai ser o julgamento e tal, quem vai julgar e tal. Bom, a ideia é que, pelo menos se você for para o purgatório, é de certeza que você vai subir. Só que vai sofrer um pouquinho para fazer a limpeza. Porque no céu, segundo a cultura cristã, não pode entrar ninguém com pecado. Tem que ser totalmente puro, né? Então, todo mundo vai passar pelo purgatório porque ninguém é puro. Todos somos pecadores. Então, segundo a cultura cristã, então todo mundo vai ter que passar no purgatório, viu? Não pense que você vai estar livre, não. Passar naquele raladorzinho ali pra deixar limpo.
Bom, continuando, vamos falar agora sobre a cultura egípcia. A cultura egípcia, para eles, a vida após a morte era uma parte fundamental das crenças religiosas e era visto como uma jornada para outra existência, na qual o indivíduo esperava desfrutar de uma vida eterna e feliz. A crença na vida após a morte era tão central que muitos aspectos da cultura egípcia, incluindo a religião, a arte e até mesmo a vida diária, eram influenciados por ela. A visão egípcia da vida após a morte era complexa e envolvia várias crenças e práticas religiosas. Aqui eu vou citar alguns principais aspectos dessa concepção. Mas antes de citar, você vê que a questão da vida após a morte para os egípcios era algo tão importante, era algo que é como se fizesse parte da sua vida cotidiana, porque hoje em dia, se você for comentar com alguém sobre a morte, o que ela acredita, como é que vai ser e tal, sei lá, a pessoa já fica praticamente com medo. Oxe, morrer? Tu é doido? Eu quero morrer não, eu não sei o que lá. Mas para os egípcios não, fazia parte da vida diária do pessoal, como se fosse um assunto qualquer, como se, vamos comentar sobre a natureza, sobre aquilo, e a morte, sobre a morte é assim, entendeu? Era algo tão, vamos dizer assim, tão aceitável, que para eles era fundamental. Era só um passo para o outro lado da vida. Na verdade, a morte era o início de outra vida. Era tipo, a morte era tratada tão natural quanto a luz do dia. Isso aí. Bom, citando os principais aspectos da concepção religiosa egípcia sobre a vida após a morte, existia, o julgamento no além. Os egípcios acreditavam que após a morte, a alma passava por um julgamento no além, no salão da verdade, onde o coração do falecido era pesado em uma balança contra a pena da verdade, simbolizando a justiça. Se o coração fosse mais leve do que a pena, significava que o falecido tinha levado uma vida virtuosa e poderia continuar sua jornada para a vida após a morte. Caso contrário, ele seria devorado por Arminte, o devorador de almas, e enfrentaria a destruição. Caramba, essa punição, ela é terrível, vamos dizer assim, porque você não iria ficar sofrendo praticamente ali igual a cultura grega e a cultura cristã. A sua alma seria destruída praticamente. Praticamente ela seria aniquilada. Deixaria de existir. Não ia ter sofrimento nem alegria. Simplesmente você não existiria mais. Diga aí, cara. Essa é mais forte, hein? Mais profunda. É bem mais forte. Principalmente porque toda a sua história, tudo que você construiu simplesmente vira nada. Caramba. E tipo, você seria devorado por um devorador de almas. Diga aí se esse cara não é sinistro. Que monstro deve ser esse devorador de almas? Porém, se você levasse uma vida boa, uma vida justa, praticando a bondade, você entraria numa continuidade da sua vida em coisas boas. Diga aí, numa jornada boa, numa jornada onde tudo ia ser ótimo, tudo ia ser perfeito, belo e incrivelmente satisfatório. Os egípcios também, eles acreditavam que após o julgamento, a alma do falecido se unia ao seu corpo mumificado e ao seu espírito para embarcar em uma jornada para o além, onde esperavam viver uma vida eterna e feliz. A vida após a morte era concebida como uma continuação da vida eterna, onde o falecido desfrutaria das mesmas atividades e confortos, mas em um ambiente celestial. Cara, isso é sinistro, porque pelo o que os egípcios acreditavam, era dividido. Quando você morresse, o seu corpo físico, sua alma e seu espírito eram divididos em três, cada um para um lado. E se você fosse considerado justo, a sua alma se uniria com seu espírito e se uniria com seu corpo. Você voltaria a viver, fazer as mesmas coisas, as mesmas atividades e os mesmos confortos, porém um ambiente celestial. Caramba, aí então você teria que cuidar bem do seu corpinho aqui em vida para desfrutar dele lá ao pós a morte. Você não poderia viver de uma forma que você viesse denigrir, maltratar, esculachar o seu corpo. Você teria que viver uma forma que deixasse o seu corpo belo. Porque caramba, você viver uma vida boa, uma vida tranquila, abençoar as pessoas, cuidar das pessoas e não cuidar do corpo.
corpo, você ia viver um corpo acabado, esculhambado no pós-morte, cara. Aí não, né? Pelo menos tem que estar com o corpinho, mais ou menos. Manter a malhação em dia, deixar aquele shape, né? Pois é. E devido à questão de a alma se juntar com o corpo e o espírito e voltar a viver no ambiente celestial, a mumificação, ela era uma das práticas mais importantes na cultura egípcia, pois acreditava que o corpo era necessário para a alma na vida após a morte. Acreditava-se que o falecido precisava de seu corpo para reconhecer e usar na vida após a morte. Caramba, bicho. Cara, então, se os egípcios estiverem certos, todo mundo que morreu e foi enterrado e os vermes comeu, e esses aí vão estar perdidos, viu? E a galera que foi queimada viva e tudo mais, virou cinzas. E aí? E se o cara voltar no corpo de outra pessoa? Que viagem. Imagine só, o cara lá, um shape, todo fortão e tal, volta no corpo de uma mulher. Caramba, essa é uma loucura. Na cultura egípcia também tem a questão do Livro dos Mortos. Um dos textos funerários mais famosos do Egito Antigo, o Livro dos Mortos, continha uma série de feitiços e instruções destinadas a ajudar o falecido em sua jornada para o além, fornecendo orientação e proteção contra perigos e obstáculos encontrados no caminho. Caramba, essa vida após a morte dos egípcios é bem complicada, viu, meu amigo? Oi, sei não, hein? E agora, entender mais sobre a vida após a morte segundo a cultura espírita. A vida após a morte, ela é vista de uma forma diferente das crenças religiosas tradicionais, pois o espiritismo é uma doutrina que se originou no século XIX e foi desenvolvida por Allan Kardec. Ele postula que a alma é imortal e que a morte é apenas uma separação temporária do corpo físico, permitindo que a alma continue sua jornada evolutiva em outros planos de existências. Diga aí, você morre, mas você vai voltar, sei lá, 50 anos, 10 anos, um ano depois, quem sabe? É apenas uma passagem para você viver de novo. Existem alguns pontos chaves sobre o que eles acreditam da vida após a morte e como eles encaram isso. O primeiro ponto é a continuidade da existência, pois no espiritismo a morte é vista como uma transição natural, onde a alma continua a existir em um plano espiritual. A vida após a morte é considerada uma continuação da vida terrena, onde a alma pode aprender, evoluir, progredir espiritualmente. O segundo ponto é a questão do plano espiritual. Após a morte física, a alma entra em um processo de plano espiritual, onde pode encontrar outros espíritos, receber uma orientação e continuar sua jornada de crescimento. Esse plano espiritual é composto por diferentes esferas ou níveis, dependendo do grau de evolução espiritual de cada alma. Outro ponto é a reencarnação. Uma das crenças fundamentais do espiritismo é a doutrina da reencarnação, que postula que a alma passa por uma série de encarnações sucessivas, vivendo múltiplas vidas em diferentes corpos físicos. Cada encarnação oferece oportunidades de aprender lições, evoluir espiritualmente e progredir em direção à perfeição moral. Diga aí, Douglas, você hoje está aqui, morre e volta em outro corpo para viver tudo de novo. Imagina só se você reencarna, mas só vive fazendo mal e não aprende nada. Nesse caso, você vai ficar num ciclo sem fim, né? Porque, segundo o espiritismo, você morre, seu corpo deixa de existir, né? Claramente. Mas o seu espírito passa para um plano espiritual, onde ele vai continuar vivendo, onde ele vai encontrar os espíritos, onde ele vai poder conversar com outros espíritos, vai poder pegar dicas, conselhos, você vai poder pegar direcionamento sobre o que fazer para atingir o grau superior de espiritualidade. Então, agora, tipo, você vai reencarnar, é muito, cara, eu não sei, porque, tipo assim, ó, você morreu, sua alma foi lá, aprendeu tal, aí você voltou, você vai
vai ter todo o ciclo. Você vai nascer como uma criança, adolescência, tal. Então, como você vai conseguir lembrar do que você aprendeu lá do outro lado, as outras almas, entendeu? Ou você já veio com aquilo cravado em você, tipo, você aprendeu tal como tem que ser, você já veio com aquilo cravado como se fosse, você veio configurado, voltou configurado para fazer tais coisas que você aprendeu lá do outro lado, para poder chegar ao nível máximo da espiritualidade. Imagina só você ter que lembrar do que você viveu no passado para dar continuidade. Para melhor, tanto para pior, enfim. E o último ponto é a justiça divina, pois no espiritismo acredita-se que cada alma colherá o que semeou ao longo de suas diversas encarnações. As experiências vividas em cada vida são vistas como oportunidades para crescimento e aprendizado, e as escolhas feitas por cada indivíduo têm consequência na vida presente e nas futuras encarnações. Diga aí, você, digamos, aprontou bastante nessa vida e na próxima você vai sofrer. Que aí o sofrimento pode vir de diversas formas. Pode ser problemas na vida mesmo, né? Durante o seu desenvolver, pode ser uma doença ou coisa assim do tipo. Porém, mas quando você reencarna, você se torna uma pessoa boa, mas tem que lidar com o sofrimento. Mas aí você vai se tornar uma pessoa boa porque você aprendeu no plano espiritual com outras almas sobre como viver bem para na próxima reencarnação você ter uma vida melhor, entendeu? Porque tipo, tudo bem, você fez coisas ruins, quando você reencarnar você vai colher porque você fez coisas ruins. Mas antes de você reencarnar, você não tem um tempo lá na espiritualidade, você não vai ter um tempo lá no plano espiritual, então você pode pegar dicas, pegar um guia e tal, e ele vai lhe mostrar, lhe falar como você viver uma vida na próxima reencarnação que você vai colher, não nessa reencarnação, mas na próxima reencarnação, porque assim vai virar um ciclo até você ter uma vida de acordo com a justiça divina, de acordo com as leis morais do universo, de quem criou, ao ponto de você chegar ao ápice da espiritualidade e não precisar mais reencarnar para tentar chegar a esse máximo, porque você já obteve, você já chegou ali. Então, para você acabar com esse ciclo de morre e reencarna, você tem que cada vez que morrer e reencarnar, você sempre plantar coisas boas, até chegar à plenitude da espiritualidade. Tá, e quando chegar essa plenitude, acabou? Pois é, acabou. E aí, o que faz? Volta a viver novamente ou simplesmente continua no plano espiritual? Talvez, eu não sei, né? Eu não posso falar com certeza, mas talvez o plano espiritual seja o ápice do ápice da vida após a morte para o espiritismo. Eu não tenho certeza se os ouvintes sabem ou não, que eles possam comentar depois para a gente, mas e se realmente esse plano espiritual seja o ápice? Todas as almas que já estão ali, elas não estão reencarnando, elas estão ensinando outras almas ao como viver, o que praticar quando reencarnar. Ou seja, elas não estão mais reencarnando. Então, será que elas são as que já chegaram ao ápice, à plenitude da espiritualidade? Aprendeu tanto que virou professor e aí não quer mais viver. Justamente. Em resumo, na cultura espírita, a vida após a morte ela é vista como uma parte natural da jornada espiritual da alma, caracterizada pela continuidade da existência, reencarnação e oportunidades de aprendizado, crescimento espiritual. A cultura suméria, ela é uma das civilizações mais antigas conhecidas da Mesopotâmia. Tem uma visão da vida após a morte que era complexa
e multifacetada. Embora as crenças sumérias sobre a vida após a morte possam variar dependendo do período e das influências culturais, algumas ideias fundamentais podem ser identificadas. Submundo sumério. Os sumérios acreditavam em uma espécie de submundo chamado Kur, onde as almas dos mortos viajavam após a morte. O Kur era considerado um lugar escuro e sombrio, habitado por deidades relacionadas à morte e à escuridão. Residência após a morte. Na mitologia suméria, não havia uma concepção clara de recompensa ou punição após a morte, como no caso das visões posteriores do céu e do inferno. Em vez disso, os mortos eram vistos como os habitantes de um mundo sombrio e subterrâneo, onde levavam uma existência semelhante à vida terrena, mas sem alegria ou as preocupações mundanas. Olha, não tinha uma recompensa nem punição após a morte. Você iria viver uma vida semelhante à Terra, só que sem alegria ou preocupações mundanas. Sem preocupações mundanas é algo legal, cara. Não é não? Com certeza. Imagine só você não ter que se preocupar, sei lá, em comer, pagar boleto, trabalhar. Definir uma estratégia de guerra. Mas sem alegria. O que seria uma vida sem alegria e sem preocupações? Seria uma vida monótona. Seria esse o castigo, vamos dizer assim, o castigo para todos na cultura suméria, independente se você fosse bom ou ruim, mal, o que é que seja na vida após a morte, você ia se ferrar de todo jeito, você não ia ter alegria e nem preocupação. Ia viver uma vida inerte praticamente, você ia fazer as coisas, mas tipo, que alegria isso aqui me dá? Nenhuma. Que preocupação eu tenho com isso? Nenhuma. Os sumérios também, eles praticavam rituais de necromancia, nos quais invocavam os espíritos dos mortos para obter orientação ou resposta para as perguntas importantes. Acreditava-se que os mortos podiam ser invocados e questionados pelos vivos por meio desses rituais. Meu amigo, pensa bem, tu tá vivendo uma vida um pouco preocupado com as coisas e de repente você se preocupa como vai ser a sua vida após a morte. Você tem pensado, pô, eu tenho sido uma pessoa muito boa, eu tenho praticado bem, ajudado os pobres, abençoando as pessoas, tal. Eu vou consultar uns espíritos aqui para saber como a minha vida após a morte vai ser, porque eu sou uma pessoa boa, justo, então eu mereço uma recompensa. Aí tu vai lá, faz teus rituais, invoca o espírito lá e pergunta, e aí, como é que é a vida após a morte, Aí ele simplesmente vai falar, é nada, você não vai ganhar nada, você simplesmente não vai ter nenhuma alegria e também não vai ter nenhuma preocupação. Simples. Os sumérios também realizavam uma variedade de rituais funerários e cerimônias de sepultamento para honrar os mortos e garantir uma passagem segura para o além. Isso incluía a colocação de bens materiais nos túmulos para o uso na vida após a morte, bem como oferendas, alimentos e cerimônias de luto. Caramba, diga aí, bicho. Você morreu, mas para você ter uma vida mais ou menos, que na verdade não é mais ou menos, bicho, porque não tem preocupação e não tem alegria. Aí tu coloca lá bens materiais, tu vai tá lá no outro mundo lá, submundo, mas tipo, o cara morreu lá, vamos mandar joias, ouros e tal, o cara reencarna lá, ou sei lá como é que é, vai tá lá do outro lado cheio de colazão, tudo, mas isso não tem alegria, isso não tem preocupação. É nesse momento que você vai perceber que as coisas simples que traz alegria. Você recebendo lá seu 1 milhão por mês, com mansões, carrões, mas você não tem alegria. Cara, entendeu? Tipo, levar alimento, cara, sei não, é muito interessante. Só que, diante disso tudo também, né, é importante observar que as crenças sobre a vida após a morte na cultura suméria pode variar ao longo do tempo e também pode ser influenciadas por outras culturas e civilizações que interagiram com os sumérios. No entanto, a visão geral era de um submundo sombrio e uma existência póstuma, que não era necessariamente recompensadora, mas sim uma continuação da vida terrena, porém um estado menos desejável. Sem recompensa, sem castigo, ou isso é um castigo, não ter alegria, mas também não ter preocupação. E agora vamos entender mais sobre a vida após a morte segundo a cultura persa. A visão da vida após a morte na antiga cultura persa era profundamente influenciada pelo zoroatrismo, uma das religiões mais antigas do mundo e uma das principais influências religiosas na Pérsia antiga. No zoroatrismo, a vida após a morte é vista como uma parte essencial da
crença religiosa e da moralidade. Aí a gente vai discutir aqui alguns principais aspectos da crença persa na vida após a morte, conforme era ditado pelo zoroatrismo. A primeira dela é a dualidade cósmica. É que na religião ela era ensinada a existência de uma dualidade cósmica entre o bem e o mal, personificados por duas divindades principais: Ahura Mazda, o deus da sabedoria e da luz, e Angra Mainyu, que é a força do mal e da escuridão. A vida após a morte é considerada como parte dessa luta entre o bem e o mal. Seria mais ou menos o yin yang, onde você teria que fazer o ponto de equilíbrio entre os dois. Seria mais ou menos isso, Douglas? Acredito que sim. Já no segundo ponto, o julgamento final, pois acredita-se que após a morte a alma passa por um julgamento final, onde suas ações e escolhas em vida são pesadas em uma balança pela divindade Hasnum. As almas são julgadas com base em sua retidão moral, suas boas obras e a pureza dos seus pensamentos, palavras e ações. E aqui a gente vê mais ou menos o que tem em outras religiões, em outras culturas, né, do que era pregado, que é o que você fez em vida para merecer a felicidade ou a tristeza. O outro ponto dessa cultura é o paraíso, o Garotman. Aqueles que levavam uma vida virtuosa e praticaram boas obras são recompensados com a entrada no paraíso, conhecido como Garotman, onde desfrutarão da companhia de Ahura Mazda e das almas virtuosas. O paraíso é descrito como um lugar de beleza, felicidade e paz eterna. Já o outro ponto é o inferno, o Duzak. Por outro lado, aqueles que foram malignos, injustos e praticaram o mal enfrentarão a punição no inferno, conhecido como Duzak. Lá, as almas são submetidas a tormentos e sofrimentos como punição por suas más ações. Além disso, o zoroastrismo acredita num ciclo de renascimento das almas, onde elas têm a oportunidade de se purificar e progredir espiritualmente ao longo de várias encarnações. Assim, na cultura persa, a vida após a morte era vista como parte significativa da jornada espiritual da alma, onde as escolhas e a moralidade desempenhavam um papel crucial no destino final da pessoa após a morte. Interessante que, se você observar a questão do renascimento na cultura do zoroastrismo, é como se fosse um pouco do espiritismo. Ou o espiritismo pegou um pouco dele, porque no zoroastrismo você vai renascer para ter outras oportunidades de purificar e progredir espiritualmente, e ao longo de várias reencarnações. Ou seja, você vai reencarnar até chegar a um ponto de você ter a oportunidade de ir para Garotman, o paraíso, onde você vai estar na companhia do deus, da deusa e das almas virtuosas. Ou seja, almas virtuosas, almas que não reencarnaram mais, pois atingiram o seu ápice, a plenitude, sei lá o que é que seja, mas atingiram ali e não reencarnaram mais. É um pouco do espiritismo. Justamente, se assemelha bastante com essas características. Dando continuidade, a cultura estoica, a visão deles da vida após a morte é um tanto diferente das crenças religiosas tradicionais. Os estoicos, eles focavam mais na busca pela virtude e na aceitação do destino do que em recompensas ou punições após a morte. No entanto, algumas ideias dos estoicos sobre a vida após a morte podem ser inferidas de seus ensinamentos sobre a natureza da existência e da alma. Bom, uma delas é a aceitação da morte. Os estoicos acreditavam em viver de acordo com a natureza e aceitar os eventos inevitáveis da vida, incluindo a morte. Eles encorajavam a aceitação serena da morte como parte natural da existência, sem medo
ou ansiedade em relação ao que vem depois. Tá aí, cara, uma coisa que eu concordo é você, porque tipo, ter tanto medo da morte, tem gente que tem até medo de falar sobre a morte, mas tipo, ela é algo natural, cara, ela é algo natural do ser humano, é tipo, como o nascer do dia, todo dia tem pessoas morrendo, de hora em hora praticamente tem pessoas morrendo, então é algo natural, o negócio é que não chegou a sua vez ainda, não chegou a nossa vez ainda, mas todo dia tem pessoas morrendo, todo dia, então eu acho que a gente tem que, eu acho que quando você aceita mais como se fosse algo natural, que é algo natural, acho que quando você aceita isso, você elimina um pouco a ansiedade de tipo, caramba, e se eu morrer, o que é que vai acontecer depois? Ai, não sei o que lá. Não, eu não posso morrer porque eu não sei o que lá. Não, você vai morrer, entenda, você vai morrer. Hoje, amanhã, daqui a 10 anos, não se sabe, mas você vai morrer. Aceite isso. Daqui a 30 anos você não pode estar vivo. Daqui a uma semana vai saber. Os estoicos também, eles davam muita ênfase na virtude, porque para eles, a busca pela virtude e pela excelência moral era o objetivo central da vida. Eles acreditavam que viver de acordo com a virtude era o caminho para uma vida significativa e feliz, independente das circunstâncias externas. Ou seja, para eles, a vida feliz era viver a excelência moral. Não era ter riquezas, ter bens, ter tudo que você imaginar de coisas materiais. Para eles isso não era o sentido da vida, o objetivo central. Para eles era a excelência moral, era fazer o que é certo porque é certo. Eles também acreditavam numa continuidade cósmica. Alguns estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, expressavam crenças em uma espécie de continuidade cósmica ou unidade com o universo após a morte. Eles viam a morte como uma reintegração à natureza ou ao cosmos, onde a alma individual se fundiria novamente com o todo cósmico. Ou seja, era como se a alma é uma parte do cósmico que foi retirada daquele universo, daquele cósmico, e colocada em uma casca, em um objeto, em um boneco. Então a gente, carne, ossos, é apenas uma marionete, um boneco que ganhou vida com essa energia, alma cósmica. Então quando a gente morre, ela simplesmente volta e se une da onde ela veio. Interessante. Eles também acreditavam na imortalidade da alma, embora os estoicos não enfatizassem uma crença formal na imortalidade da alma no sentido religioso. Alguns deles expressaram a ideia de que a alma humana poderia persistir em algum aspecto após a morte. No entanto, essa persistência da alma era mais vista como uma questão de continuidade da energia ou da essência vital do que como uma existência consciente após a morte. Em resumo, os estoicos eles enfatizavam a aceitação serena da morte como parte natural da existência. Também eles focavam muito na busca pela virtude e a harmonia com a natureza. Embora não houvesse uma ênfase na recompensa ou punição após a morte, alguns estoicos viam a morte como uma reintegração à ordem cósmica, como eu falei, como se a imensidão do universo ele pegasse um pouco de sua energia e entrasse em um corpo que não tinha vida, não tinha nada, era um corpo inerte, um corpo sem faculdade física nenhuma, sem nada, e esse pequeno ponto cósmico do universo entrasse naquele corpo dando vida a ele. Ele vai viver uma vida e quando ele morrer, aquela pequena energia volta para onde ela saiu. Assim, como os estoicos acreditavam, é uma vida mais tranquila, não pratica a bondade esperando que após a morte venha receber uma recompensa de uma vida eterna, de uma vida junto ao seu Deus, de uma vida em campos elíseos como os gregos, de uma vida bela, formal, eterna, com alegria, sem morte, sem dor. Para os estoicos, nada disso importava. Nada importava após a morte praticamente para eles. O importante era viver a vida buscando a excelência moral, a plenitude das coisas boas, e quando morresse, acabou. Não era necessário recompensa após a morte, pois o que ele fez aqui foi o suficiente para eles. Cara, é uma visão, muito interessante, muito, vamos dizer assim, muito realista, posso dizer assim. O que você acha? Cara, você compreender que, primeiro, é você por você. O que você vai fazer para pelo menos viver melhor durante a vida? Então eles tinham essa visão
clara entre si, que tipo, ó, eu tenho que viver aqui porque se eu não fizer isso, vai ser mesmo que nada. Então, eu tenho que deixar minha marca para poder as pessoas ou que vier depois lembrarem de mim. Porque senão é simplesmente uma vida que não existiu. É, tipo, viva de uma certa forma que você se torne uma lembrança eterna na mente das pessoas e não um esquecimento na mente das pessoas. Então, ao meu ver, não tô dizendo que eles pensavam assim, a recompensa eterna para eles era viver uma vida de tal forma que eles iam se tornar uma lembrança eterna na mente de cada pessoa que lembrasse de você. Caramba, aquela pessoa, ela foi uma pessoa muito boa em vida, ela fez tantas coisas, entendeu? Tantas coisas sem esperar nada em troca, ela buscou viver uma plenitude moral de fazer as coisas certas. Ou, pô, aquela pessoa foi tão ruim, ela fez tanta maldade que esquece ela, não vamos lembrar dela. Então isso seria punição, você viver uma vida de uma certa forma que quando você morresse, nem fazia diferença nenhuma, você seria totalmente esquecido. Então essa é a sua punição. Ou você viveria de uma forma que não fosse inesquecível, que todo mundo fosse lembrar de você. Essa seria uma recompensa. É uma vida sem esperar nada em troca, sem esperar ser recompensado do outro lado, porque o que importa é a vida aqui. Interessante, muito interessante essa visão dos estoicos. Digamos que é uma visão até que madura, né? Sim, bem realista, porque não há comprovação nenhuma de vida após a morte. Então, faça de tudo para que seja lembrado em vida. Justamente. E agora vamos entender mais sobre a vida após a morte na cultura budista. A visão da vida após a morte ela é profundamente influenciada pelas crenças e ensinamentos do budismo, embora as interpretações possam variar entre diferentes tradições budistas. Há alguns princípios comuns que permeiam a compreensão budista da vida após a morte. O primeiro é a reencarnação. Uma das crenças centrais do budismo é a doutrina da reencarnação, também conhecida como renascimento. De acordo com essa crença, a vida é um ciclo contínuo de morte e renascimento, onde a alma ou consciência passa por uma série de existências sucessivas baseada nas ações ou o karma acumuladas ao longo do tempo. Então voltamos novamente para aquela ideia do espiritismo que você vai reencarnando e vai ganhando experiências, né? Você vai vivendo sendo uma pessoa melhor, pior, enfim. O segundo ponto é o karma. No budismo, o karma refere-se à lei de causa e efeito, onde as ações de uma pessoa durante sua vida determinam as circunstâncias de suas futuras reencarnações. Boas ações geram karma positivo, levando o renascimento melhor, enquanto más ações geram karma negativo, resultando em um renascimento menos favorável. Outro ponto é os 6 reinos. O budismo descreve 6 possíveis destinos após a morte, conhecidos como os 6 reinos de Sansara. Estes incluem os reinos dos deuses, semideuses, humanos, animais, fantasmas, famintos e infernos. O renascimento em qualquer um desses reinos é determinado pelo karma acumulado ao longo de suas vidas passadas. Diga aí, você virá um fantasma faminto. Caramba, é muito louco, hein? Você teria que viver uma vida de uma certa forma que você pelo menos, reencarnasse pelo menos como um animal. E pelo menos um animal bom, né? Um predador. Porque se você reencarnar como se fosse uma caça, tadinho de você, viu? Virar um peixe aí e ser comido pelo tubarão. Agora você teria que viver de tal forma que teria que ser uma forma muito esplêndida para poder reencarnar ou ir para um reino dos deuses. Ser muito evoluído. E aí, cara? E falando em ser evoluído, o próximo ponto é chegar ao objetivo final do budismo, que é alcançar o quê? O Nirvana. Não a banda de Kurt Cobain, mas o Nirvana, o ápice do budismo, que é um estado de libertação do ciclo de renascimentos,
e do sofrimento associado a ele. Nirvana é descrito como um estado de paz, felicidade e realização espiritual absolutas, onde todas as ilusões e desejos são transcendidos. Diga aí. Cara, você vê que tem um pouco do que o espiritismo fala também, de reencarnar até atingir um grau de espiritualidade que, tipo, pra mim chega. Desejos, ilusões, nada disso importa mais. Eu transcendi, eu passei tudo isso, eu tô além disso, eu tô além de ilusões, de desejos. Eu entendi o funcionamento de todas as coisas e agora eu tô em um patamar elevado, atingi o instinto superior. Caramba. E o último é o bardo. Em algumas tradições budistas, especialmente o budismo tibetano, acredita-se que após a morte, a consciência passe por um estado intermediário chamado bardo. Durante esse período, a consciência experimenta uma série de visões e experiências que são influenciadas pelas ações passadas e pelo estado de preparação espiritual da pessoa. Em resumo, a visão budista da vida após a morte é caracterizada pela crença na reencarnação baseada no karma, com o objetivo final de alcançar o nirvana e a libertação dos ciclos de renascimento. Essa compreensão influencia profundamente a prática e a moralidade budista, incentivando os praticantes a viverem de maneira ética e compassiva para melhorar suas futuras reencarnações. O ciclo, tanto do budismo quanto do espiritismo e entre outros, esse ciclo de renascimento, aprendizado, morte, renascimento, morte. Isso em si é um castigo, cara, porque você vai estar sempre morrendo, revivendo, morrendo e voltando, um ciclo até você atingir o máximo do máximo da espiritualidade. Isso em si já é um castigo. Esse morrer várias vezes e reencarnar várias vezes. Diga aí, você ser castigado a reencarnar, viver tudo de novo, uma vida tudo novamente. E é isso, seus ouvintes. Gostaram desse episódio? E em qual dessas culturas apresentadas você acredita? Você acredita em outra que não foi listada aqui? Comenta lá no nosso Instagram, @seracipodcast. E se você quiser também pode dar sugestões de temas para a gente debater aqui no podcast. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Emerson. E eu sou o Douglas. E até o próximo episódio. Falou!